Muito bem, meus amigos, amados e queridos ouvintes. Quem tem a imensa satisfação de vos saudar com a paz do Senhor Jesus sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque se você deixar o seu like, o YouTube vai se entender que esse conteúdo é um conteúdo top e vai ser mostrado para mais pessoas e assim estaremos evangelizando bastante pessoas. Hoje eu quero falar sobre o Vale de Osso Seco, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 37 e no verso 1, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e me ergueu para fora no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que se levantavam muitos secos. Eis que estavam muito secos. E me disse o Senhor: filho do homem, pode estes ossos reviver? E eu respondi, Senhor, tu sabes. Queridos, essa expressão introdutória da mão do Senhor que estava sobre mim, ela indica um novo assunto com referência à mão usada metaforicamente para demonstrar um poder de Deus aqui na Escritura sobre a vida do profeta. A chegada da mão sobre o profeta fala da força irresistível com que o profeta foi tomado por Deus, sobre a mão do Senhor, sobre a vida de Ezequiel, para dominá-lo. Nós vemos o mesmo relato no capítulo 1 e no versículo 3, que a mão do Senhor ela teve presente aqui o tempo todo. A obra do Espírito no transporte de Ezequiel para um local diferente, ela ocorre aqui em Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, capítulo 8, versículo 3 e também no 11, do versículo 1 ao 24. E nós podemos ver esse transporte também no 43, verso 5, indicando que no início de uma revelação visionaria como um israelita treinado no sacerdócio, Ezequiel sabia a importância de tratar adequadamente um cadáver humano. Essa grande quantia de esqueleto no sepulcro aberto aqui, cheio de osso seco, embora Ezequiel ele a executasse as maldições de juiz por causa da desobediência de Israel, como está dito em Deuteronômio 28, a partir do verso 26, os ossos que estavam muito secos, eles indicam a morte que tinha ocorrido há muito tempo. Portanto, a vida estava, obviamente, além da ressurreição. Na Bíblia é cheio de relatos. Temos aqui em 1 Reis, capítulo 17, do 17 ao 24. E temos também em 2 Reis, do capítulo 4, do versículo 18 ao 37.
Nós vemos também em 2 Reis 13, 21, os ossos secos, eles constituem uma metáfora para o espírito abatido em outras passagens bíblicas, né, que traz Provérbios 15, versículo 30, Provérbios 17, 22. Ezequiel, ele sabia que Deus tinha o poder de ressuscitar pessoas dentre os mortos, porque ele já tinha lido 1 Reis 17, 17, ele já tinha lido 2 Reis, capítulo 4, verso 18 ao 37. Mas esses ossos, eles estavam secos, significa que a carne já se tinha se decomposto. Isso parecia tornar impossível a ressurreição desses ossos. Podem esses ossos reviver? A voz perguntava para ele, do Senhor. E quanto ao fôlego de vida e o assopro dentro do corpo lhe passava, aí eles podiam viver, como podemos ver em Salmos, capítulo 119, 25, Jó, capítulo 6, versículo 63. Os 4 ventos provavelmente indicavam o pleno poder do fôlego que entrava em ação, que agora entrar, e visto que os 4 ventos procedem de todas as direções. O quadro nos faz lembrar do evento da criação, enquanto o Espírito de Deus se movia sobre os elementos brutos no mundo, transformando em uma terra habitável. O processo em 2 estágios. Ele forma um corpo físico, de enchê-lo do espírito de vida, que segue o padrão da criação, o padrão de Adão, que nós vemos em Gênesis capítulo 2 e no verso 7. O uso do mesmo verbo aqui para respirar sobre esses mortos. Então Deus iria respirar sobre os mortos o sopro nas suas narinas, como fez a de Adão em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E tornar evidente essas correlação a ambos ao caso do corpo que não tem fôlego, enquanto não recebe uma infusão do Espírito. As palavras vento, sopro e espírito são as mesmas, tanto no hebraico, queridos, como também no grego. Estes ossos, eles aqui simbolizam a restauração de toda a casa de Israel, a sua própria terra, constituindo a sua explicação desta visão. Deus, ele acrescenta uma nova dimensão e ressurreição dos ossos secos. Ele declara que iria abrir os túmulos dos ossos secos e o seu povo e tirar de dentro desses túmulos de ossos secos da sua sepultura, demonstrando a realidade do renascimento nacional. Assim como o evento da visão miraculosa, assim também será a restauração de Israel, que a visão mostra que a nova vida em Israel dependia do poder de Deus. Nós dependemos do poder de Deus. A igreja depende do poder de Deus. Tem muitas igrejas que estão aparentemente vivas, mas olhando espiritualmente falando,
ela se encontra amortecida. Então nós vemos aqui tanto Elias como Eliseu, ele teve uns envolvidos em um evento tipo esse de ressurreição que Ezequiel agora estava, né? Elias teve em 1 Reis capítulo 17, versículo 17 até o 24, e o Eliseu ele teve em 2 Reis capítulo 4, do 18 até o 37, e ele teve no 13, 20 ao 21. O foco da obra do Espírito amplia o significado da declaração de Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Eu vos colocarei na vossa própria terra. Retomar e tomar do êxodo, da conquista. Isso também explica a declaração de Paulo de que reinasse, a renascer de Israel na comunidade da fé, com a vida dentro dos mortos, né? Ele fala em Romanos capítulo 11, no verso 5, os judeus viviam atualmente em Israel e não deveria ser visto como cumprindo essas profecias, mas pelo contrário, a profecia se cumpria quando Deus reunia os israelitas fiéis na terra, né? Isso nós temos relato em Jeremias, capítulo 31, 33. Nós temos também Jeremias 14, Jeremias 16, né? E também a segunda vinda de Cristo, que está em Mateus 24, 30 e 31. A palavra-chave, queridos irmãos, aqui é uma, nesse versículo. Ela ocorre 10 vezes no versículo 15, no 28, sobre o uso de uma vara ou de um bordão para apresentar uma tribo, né? E nós temos esse relato em Números capítulo 17, do versículo 1 ao 13. Ao serem unidos pela extremidade, os dois cajados, aparece um só cajado. Jeremias, o contemporâneo de Ezequiel, ele compartilhou uma visão profética de Ezequiel de um Israel unido, né? Ele fala em Jeremias 3, no versículo 12, 3, 12, 14 e 31, 2 até o 6. Né? E o Ezequiel também ele fala isso muitas vezes no seu livro. Ele fala em Ezequiel 4:4 até o 8. Ele faz em Ezequiel 16 até o 53. Né? E o fundamento de toda essa profecia é a respeito de Israel. A presunção de um povo unidos a curar de uma reputação na comunidade do povo de Deus, né? Isaías tinha falado disso em Isaías 11, do capítulo 12 e 13. Os profetas, eles reconheciam as tribos do norte, eles conheciam ainda a existência e não consideravam que estivessem perdidos. Eles achavam que estava tudo tranquilo, que não tinha nada irregular. Veja lá em Isaías 43, no versículo 5 e 7. Né? Jeremias 3, 12 até o 15. Os israelitas, eles viviam no reino do norte e o reino de Judá, especialmente durante o tempo de crise. Né? Nós vemos a crise que acontece em 2 Crônicas 15, versículo 9 ao 30, e 2 Crônicas capítulo 11, do versículo 18. Deus reinará
os dois reinos, né? Aqui Deus estava prestes a reunir os dois reinos, porque esses reinos eles tinham se dividido ao Salomão morrer e ao seu filho assumir o trono, ao seu filho se ascender ao trono. Esses dois reinos separados. Mas aqui estava na hora de Deus unir esses reinos que se separaram na morte de Salomão, né? Que esse relato está em 1 Reis, capítulo 12. E para a profecia semelhante dessa reunião, nós temos Jeremias, capítulo 3, e no versículo 18 ao 23. Isaías também, no capítulo 11, ele também usa a imagem de uma árvore e de um crescimento para simbolizar a unificação de Israel e de Judá sobre a liderança de um rei davídico. A linhagem do servo é uma característica da profecia messiânica, da herança davídica, que é representada no termo que Davi, falado, meu servo, estabelecerá uma unidade nacional e impedirá os abusos que predomina a história pré-exílica de Judá. O novo governo, ele incorporará as ideias e estabelecimentos de quão grandes estabelecidos que nós podemos ver Deuteronômio 17, 14 até o 30, subordinando-se à autoridade do Senhor, que reinará de tribo, que são as tribos ligadas às promoções e também à esperança do Messias. Aqui está falando em Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 36, que essa restauração também envolveria a manifestação do Messias. Essa geração que estava à beira do rio Quedar, estava desamotivado por não estar na sua nacionalidade, não estar nas suas terras natal, estava como mortos, as esperanças tinham se frustrado e eles não tinham mais para lado algum se esperar alguma coisa, porque aparentemente não tinha mais solução. Até Daniel mesmo, ele viu que passou os 70 anos e nada estava acontecendo, porque uma profecia que falava no livro de Jeremias, que com 70 anos Israel seria liberto, ou seja, a nação do Senhor seria liberta do cativo de Babilônia. Mas aqui já tinha passado os 70 anos e nada estava previsto deles saírem, daquela terra, que para eles era como se fosse uma catatumba, como se fosse um túmulo, e eles queriam voltar, porque não estavam mais vivendo, mas sim estavam mortos, estavam falidos. E muitas das vezes, amados e queridos irmãos, Deus nos leva a uma catatumba. Vivemos dias de trevas, dias de escassez. Às vezes o céu fica de bronze, às vezes as palavras se perdem, às vezes o entendimento não se compreendem o significado da sua atuação. Porque Deus manda ir para a direita e nós queremos ir para a esquerda. Deus manda nós fazer, nós para. Deus manda nós andar, nós fica parado. Deus manda nós falar, nós cala. Deus manda nós obedecer, nós desobedecemos. E muitas das vezes Deus deixa que o inimigo predomine sobre nós
implantem sobre nós o seu domínio e começa a nos escravizar a ponto de nos sentirmos mortos em vida. Mas isso é ausência de Deus? Não. Isso é produção da nossa própria direção humana. Quanto nós costumamos a endereçar, dar direção no nosso espaço, nós estamos legalizando a atuação do inimigo das nossas almas. Mas quanto nós priorizamos a ordenância de Deus, então Deus abre as catacumbas e nos faz voltar a viver. Eu espero que você que ouviu esse vídeo, talvez você está enfrentando situação tipo desse povo, que foram levados forçados para uma terra estrangeira, onde eles eram forçados a fazer aquilo que não queriam, apanhavam, trabalhavam forçados, sem salários, suas filhas eram abusadas, suas mulheres eram abusadas, os seus filhos eram escravizados, os pais eram escravos e os que tentavam falar alguma coisa era surrado, era espancado e até morto. E eles estavam vivenciando dias de treva, né? E a nossa nação está assim. Nós vemos pessoas se perdendo no vício, se perdendo nas drogas, se perdendo nas dívidas, se perdendo na loucura que o mundo proporciona em busca de poder, mas sempre na capatumba, sempre no vale, sempre dependendo de forças para continuar vivos. E essa força, ela é uma restauração que o homem não pode dar. Ela se chama Jesus Cristo. Jesus, ele veio para nos dar a vida. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 10 e no verso 10, que Jesus veio para dar vida e para dar a vida com abundância. Quando Jesus entra na nossa vida, a morte tem que bater de retirada. Quando Jesus entra na nossa vida, os vícios batem de retirada. Quando Jesus entra na nossa vida, a frustração pode até existir, mas sabendo nós que Jesus está conosco, nós iremos andar em cima das frustrações. Pedro caminhou sobre os mares, Pedro caminhou sobre as águas. Nós iremos caminhar sobre os nossos problemas, não que eles não existam, eles sempre vão existir, mas tendo a presença de Jesus na nossa vida, nós não iremos se frustrar, porque Ele nos sacia, Ele nos dá força, Ele nos dá graça e Ele nos inspira a lutar e vencer os nossos adversários. Então você que ouviu essa mensagem, escreva aí embaixo: eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu vou estar fazendo contato com você e vou estar apresentando um apelo, fazendo com que você receba a salvação e o Senhor Jesus na sua vida, para que esse vale de ossos certo, essa devastação espiritual, esse deserto, essa sequidão que está afrontando você e toda a sua casa, vai cair por terra e o sepulcro vai se abrir, porque você vai sair do sepulcro. Deus vai te ressuscitar, não para que os homens te aplaudam, mas para que a glória de Deus se manifeste em você e você tenha a atuação do próprio Deus na sua vida e também na vida de sua família. E no mais, que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda com essa saudosa paz sou eu mesmo, seu irmão, cooperador Enio. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.